A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, gostaria de agradecer vocês por estarem aqui mais um dia nessa leitura do nosso Novo Testamento em 90 dias, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo por estar me acompanhando nesse propósito aí junto, né? Hoje daremos início à leitura do Evangelho de João, tá bom, gente? Então, gostaria de pedir seu like, pedir se você puder estar comentando aí no vídeo, se inscrevendo, ativando o sininho. Isso me ajuda muito, vocês não têm noção o quanto me ajuda, tá bom, gente? Se vocês puderem aí estar compartilhando essa mensagem, né? Me ajuda demais, tá bom? Gostaria de orar por você agora, se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado por mais uma vez, Senhor, o Senhor nos acordar, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor nos dá entendimento e obrigado por mesmo quando somos falhos com o Senhor continua sendo fiel conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que a misericórdia se renova todos os dias, Pai. E eu te agradeço por isso, porque o Senhor é bom conosco, Pai. Mesmo quando somos infiéis, somos falhos com o Senhor é bom, Pai. Peço que hoje, aqui neste vídeo, Pai, que o Senhor venha, Senhor, trazer a palavra abençoada, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja aqui nos guiando, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja guiando cada um nas suas casas, nos seus trabalhos, onde estiver, Pai. Que Teu Espírito Santo venha estar ali guiando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Isso que eu te peço, Senhor, e já venho te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, bom, hoje ali vamos continuar a nossa leitura, né, lá no Evangelho de João, e hoje vamos lá ler de João, na verdade não continuar, né, iniciar o nosso Evangelho lá em João, capítulos 1, 2 e 3, né? Então, como eu sempre digo, é sempre bom que você esteja acompanhando com a sua Bíblia, tá bom? Não importa se for Bíblia física, não importa se for Bíblia digital, o importante é estar acompanhando ali a leitura, tá? Então eu vou dar início ali à leitura, deixa eu colocar meu óculos aqui, que o primeiro capítulo tem como título A Encarnação do Verbo. E vamos iniciar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Ah, ele veio com testemunha para testificar a respeito da luz. Então, para que todos vissem e viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que ao crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia: Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto ao Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? Ele disse: Não sou. Então perguntaram: Você é o profeta? Ele respondeu: Não, não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você, para darmos uma resposta àqueles que nos enviam. O que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, e perguntaram a João: Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que a respeito quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim que ele fosse manifestado a Israel.
João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo o que seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram. Viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E levou Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, a cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele em quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é filho de Deus. O Senhor é o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, gente, a gente pode ver que nesse capítulo 1 tem como título a encarnação do Verbo, em que fala ali que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E algumas traduções falam que Jesus era a palavra, né? Que nada foi criado senão por meio da palavra, e sem a palavra nada foi criado. Então a gente pode ver que Jesus é o verbo ali, e que por meio dele tudo foi criado, e ele estava ali desde o começo, e sem ele nada seria criado, diz a palavra, né? Eu acho lindo isso. E aí a gente pode ver que João Batista, ele foi enviado antes de Jesus ali para abrir os caminhos, né? E ali que ele fala, né? Que eles perguntam, né? Quem é você então, João? Quem que é você? Se você não é o Cristo, se você não é Elias, quem é você? E aí João fala: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Que ele precederia ali o Senhor Jesus, né? E ali ele já fala ali que eu acho muito lindo isso, porque João responde, né? Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E muitas vezes a gente não se humilha tanto a Jesus. A gente não glorifica o tanto que ele tem que ser glorificado. Ali João ele fala que ele não é digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus. E por muitas vezes a gente se coloca num nível superior ali, em que a gente acha que, enfim, mas ali eu acho lindo como João se humilha ali diante de Jesus. Ele fala que ele não é digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus, e que ele batiza com água, porém o que viria ali batizaria com o Espírito Santo, né? E ali depois a gente pode ver que quando Jesus aparece, João Batista fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque antigamente os judeus ali faziam sacrifícios para ali ficar purificados, fazer essas coisas, e Jesus foi o sacrifício de toda a humanidade, para purificar de todos os pecados, para ser o último sacrifício. E aí por isso que João Batista fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E ali fala que o Espírito desceu como pomba e pousou sobre Jesus. E João Batista fala ali que Deus tinha falado com ele: aquele que o Espírito vir como pomba e pousar sobre ele, este é meu filho, né? E ali depois a gente pode ver ali, Jesus chegou, e aí ele mudou o nome de Simão para Pedro, né? Pegou o irmão dele, André, ali. Depois a gente pode ver Filipe e Natanael, né? Que ali Natanael vai lá, chega ali para Jesus. Jesus fala: Ó,
Eu te vi lá debaixo da figueira. E Natanael fica louco, fala, como esse cara sabe, meu, que eu tava lá debaixo da figueira? Aí ele fala assim, né? Mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel. Aí Jesus ainda fala, é, você crê porque eu disse que porque eu tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que essas. E é muito lindo isso, né? E ali vamos lá pro segundo capítulo, que é um capítulo muito conhecido. Vocês ali provavelmente já ouviram, que é o casamento em Canaã da Galileia, desculpa, o casamento em Canaã da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então falou aos serventes: Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para purificar. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: Encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, porque, por mais que os serventes que tinham tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, quando já beberam muito. Servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Canaã da Galiléia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou a mesa e disse aos que vendiam pombas: Tirem essas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal você não mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: Destrua esse santuário, em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: Esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na escritura da palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Então, gente, esse capítulo 2 é muito legal, que a gente pode ver ali, né, o famoso milagre em que as pessoas falam que Jesus transformou água em vinho, né? E foi ali na festa de casamento em que vinho tinha acabado e ali as pessoas ficaram assim: "Meu, o vinho acabou. E aí, o que vai acontecer?" Ficaram desesperados porque não tinha mais vinho no casamento, né? Mas aí a mãe de Jesus vai lá e fala para Jesus ali, fala assim: "Jesus, não tem mais vinho, né?" E ali a gente pode ver que Jesus pega e fala para eles encherem os potes de água ali e levar pro dono da festa ali. E aí eles levam essa água que foi transformada em vinho pro dono da festa, e eles ficam maravilhados, falam assim: "Meu, geralmente as pessoas servem primeiro o vinho bom, aí as pessoas ficam bêbadas, aí vai servir o vinho ruim. Mas agora você deixou o último vinho, o vinho melhor pro final da festa, meu, que é isso? Que é isso?" E ali fala, né, que depois a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos ficaram ali não muitos dias, né? Então fala que Jesus não estava sozinho, estava com sua mãe, Maria, e com seus irmãos ali, né? Irmãos de sangue, e ali os outros discípulos também, né? E aí depois a gente pode ver Jesus purifica o templo, em que Jesus fica bravo ali, né? Não bravo, mas Jesus tira ali o que ele não acha certo ali que está no templo, né? As pessoas vendendo, trocando coisas ali, que não é um lugar certo de fazer isso. Então Jesus tiram eles dali e falam, né? Tira essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. E aí depois, né, os fariseus, os judeus perguntam, né? Que sinal você não mostra para fazer essas coisas? E aí Jesus diz sobre ele, né? Destruam esse santuário em 3 dias eu o levantarei. Mas ninguém entendeu o que ele estava fazendo
Isso, falando dele mesmo. E aí, depois que aconteceu tudo, depois que Jesus morreu, depois que ressuscitou, os discípulos foram lá e a palavra diz aqui que eles lembraram dessa fala de Jesus. É maravilhoso, não é? E ali a gente pode ver, vamos dar início ao capítulo 3 que tem como título Nicodemos visita Jesus. Então ele começa assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não fiquem admirados por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus respondeu: Você é mestre em lei, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos o que nós sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falam sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes disser sobre coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê está condenado, porque não crê no nome unigênito no Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra de Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muitas águas. E o povo dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, e foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor do testemunho está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo é que está presente, o escuta e se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque o Filho de Deus dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, entregou todas as coisas na mão dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Bom, gente, isso foi o final do capítulo 3. E a gente pode ver ali já a visita de Nicodemos a Jesus. E ali Jesus já nos explica que ali nós teremos que nascer de novo para herdar o reino dos céus. Ali teremos que entregar nossa vida a Jesus e mudar totalmente o que fazíamos antes, nos arrepender de tudo e viver uma nova vida segundo a vida que Jesus nos ensina. Ele fala ali que quem não mudar de vida, que quem não nascer de novo, não herdará o reino do céu. Então muita gente acha que por ser bom aqui, por seguir os mandamentos, a gente não tem mérito nenhum de ir pro céu. A gente tem que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, aceitando que Ele se fez carne, aceitando que Ele veio aqui, morreu por mim,
por você, pagou nossos pecados, aceitando que pela graça dele nós fomos salvos e por amor a ele nos arrependemos de tudo que nós fazíamos antes e mudar a nossa vida, aí sim que teremos chances de ir para o reino de Deus. Porém, não é aqui o joguinho. Ah, se eu for bom. Ah, se eu seguir os mandamentos. Ah, por mérito meu eu vou pro céu. Gente, não é assim. Não é assim. E muita gente, infelizmente, tem esse pensamento errado, mas a Bíblia nos ensina que é por meio de Jesus que nós somos salvos. Por meio de Jesus e unicamente de Jesus que temos uma chance de ser salvo. Então, gente, vamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vamos seguir o que Jesus fala e vamos, pela graça, ser salvo. Vamos mudar, né? Depois a gente pode ver a missão do Filho, em que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho amado ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a gente pode ver ali quando a gente crê em Jesus, não é somente acreditar em Jesus, mas é amá-lo de certa forma, de tal maneira que a gente deixa tudo para seguir Jesus, que a gente respeita o que ele fala porque a gente o ama, a gente não quer ver ele triste. É por conta disso que a gente respeita ali os mandamentos, porque segue os mandamentos. Não é porque por qualquer outro motivo, não. A gente respeita porque a gente ama tanto Jesus e a gente não quer entristecer ele. Então por isso que a gente respeita o que ele fala e segue ali a vida que ele fala para nós seguirmos, né? E depois a gente pode ver ali Jesus e João Batista, e mais uma vez João Batista fala que ele é o Messias, que tem que vir, que ele é o noivo, que enfim, ele dá a confirmação mais uma vez, né, gente? Fala que ele veio do céu, que ele é o Cristo. Aleluia, gente. Bom, esse foi a leitura do capítulo 1, 2 e 3 de João, tá bom, gente? Se você puder estar deixando seu like aí, comentar, se inscrever, ativar o sininho, me ajuda bastante, tá bom, gente? Compartilha essa mensagem, por favor, me ajuda, tá bom? A proclamar o evangelho de Jesus, a evangelizar as pessoas. Talvez a pessoa que assista esse vídeo possa mudar, né? E ter uma vida com Jesus, né? Para a honra e para a glória do Senhor Jesus, tá bom, gente? Gostaria de fazer uma oração por você, se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu agradeço, Senhor, porque o Senhor veio conduzir esse vídeo hoje, Pai. Agradeço porque o Teu Espírito Santo veio falar conosco, Pai. Obrigado pelo ensinamento mais uma vez. Peço que o Senhor esteja aqui presente, Senhor, na minha vida, na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha enviar Teus anjos, Senhor, na vida de cada um, na vida de cada família representada aqui, Pai. Que nós venhamos, Senhor, ser mais ali tementes ao teu nome, Senhor, amar o Senhor cada vez mais, Senhor, e entender que pela graça nós fomos salvos e que temos que mudar, Pai, que temos que viver cada dia mais, Senhor, querendo agradar o Senhor pelo que o Senhor é, porque nós amamos o Senhor, Pai. Isso é o que eu te peço e já venho te agradecer em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe, viu?